né? Porque os processos eles são muito variados, né? A motivação das pessoas também é muito distinta e isso faz com que você tenha os teus colaboradores pressionados no sentido de terem uma capacitação melhor, né? Então a tecnologia da informação por si só não soluciona todos os nossos problemas, mas resolve em grande parte essa questão da competição. Depois, a comunicação, né? Então essa tecnologia reduziu os custos, mas mudou os hábitos das pessoas, né? Você pode perceber que hoje você trabalha muito mais do que você trabalhava há alguns anos atrás. E as pessoas que estão no teu entorno também. Então você deve imaginar o seguinte, a lógica de compra de um produto imobiliário, ou a lógica, vamos dizer assim, do conforto que existe em torno das negociações, ela se alterou bastante. As pessoas hoje elas querem o quê? Desfrutar mais do seu tempo e transferir o ônus do trabalho, digamos assim, entre aspas, para as máquinas, para os computadores, né, e para a infraestrutura. Então essa infraestrutura ela tem que funcionar. E as pessoas que estão no teu entorno também, elas têm que compreender toda essa dinâmica desse frenesi da comunicação e também dessa sociedade que nós vivemos hoje, que é de descarte, né? Tudo é descartável e as relações, os processos, os produtos. Então você tem que se preparar para isso tudo, né? Então imaginem vocês, né, toda essa balbúrdia, né, eu diria assim, em relação a todo esse processo de mudança. Quais são as consequências diretas que a gente poderia destacar num âmbito mais geral de negócio? As organizações elas se tornaram núcleos de competência. Essa sala é um exemplo, né, de um núcleo de competência bastante apurado e que procura otimizar cada vez mais o seu tempo e por que não, ampliar os horizontes de conhecimento, porque senão você estaria lá na tua unidade e por mais pretenso que seja a tua presença, eu diria que sempre alguma coisa nova você acaba aprendendo, né? Então a gente tem que se colocar dessa maneira. Então os núcleos de competência, eles organizam as empresas para que elas se mantenham fiéis às suas origens, né? Mas num processo de ultra especialização. Então você tem que ser ultra especializado naquilo que você faz e você tem que terceirizar aquilo que não é competência essencial. As empresas pensam dessa maneira, né? As organizações elas adotam esse processo e na construção civil em específico, o que a gente tem assistido é as empresas se concentrarem naquele produto que é a competência essencial. A gente poderia citar inúmeros exemplos de empresas que trabalham dentro de um conceito de competência. Vamos pegar um exemplo, Alphaville, por exemplo. Alphaville tem se concentrado naquilo que é a essência fundamental do seu negócio, que são os condomínios horizontais. E terceirizam tudo aquilo que não é competência essencial, né? Então você começa a pensar da seguinte maneira, eu tenho que entender meu negócio, mas eu tenho que entender uma cadeia para quem eu presto o serviço, né? E com quem eu lido, né? Qual é a minha contribuição dentro desse núcleo de competência de um serviço de construção civil também. As empresas passam a atuar em redes colaborativas, então não é mais eu competindo contra o meu concorrente direto, digamos assim. As construtoras elas têm se associado, né, para desenvolver projetos de incorporação imobiliária. Aqui na nossa cidade nós temos 2 grandes construtoras alinhadas, né, e aí você passa em frente das obras e para o consumidor final parece soar estranho, né, 2 placas de 2 construtoras que eram concorrentes e, no entanto, agora elas estampam isso em alguns empreendimentos. Isso é colaboração. Num sentido mais amplo, eu deixo de bater de frente com o meu concorrente e eu começo a trabalhar em parceria. E aí o que ocorre? Para o serviço notarial, isso pode ser uma grande oportunidade, né? Porque você talvez tenha uma ênfase de abordagem mais intensa e de relacionamento com uma unidade de negócio, não tem com a outra, mas essa atividade pode ser facilitada, ou pelo menos você pode ser... você deixa de ser a vidraça do negócio, né, que leva só pedrada, e você passa a trabalhar num sentido mais de colaboração e entender os problemas que eles vivenciam, né? Aí é quase um papel de consultor, né? Desaparece a estrutura hierárquica piramidal, né? Aqueles múltiplos cargos, múltiplas funções, elas têm
tem desaparecido no cenário de negócios, e o que a gente tem observado é uma organização mais plana, onde a colaboração ela se dá nos níveis mais baixos também. Não tem como você construir uma estrutura de negócio sem levar em consideração o papel dos teus colaboradores e a opinião deles. Às vezes é difícil você ter que se dobrar e você ter que aceitar algumas coisas dessa ordem, mas as empresas de grande porte têm trabalhado dessa maneira também. A liderança não se limita mais às funções tradicionais de planejar, organizar, comandar, controlar, né? Hoje, as empresas têm destinado ao líder o papel de fomentar negócios e o papel de costurar parcerias, né? E, de certa forma, manter os valores fundamentais de uma organização. Então, você é o exemplo de uma organização que se constrói ao longo de muitos e muitos anos, com muito suor, né? E chega um momento que você tem que abdicar ou, de alguma maneira, fragmentar um pouco essa tua estrutura. O líder, nesse sentido, vai ser aquela pessoa que vai manter íntegro todos esses valores que foram construídos a duras penas nesses últimos anos. Porque nós temos observado muitos negócios naufragando, né? Muitas empresas naufragam justamente por não ter uma figura de proa ou um líder que mantenha firme esses propósitos. Então, essas são algumas consequências diretas, mais algumas consequências e impactos, né, que eu poderia colocar para vocês. A inovação e a capacidade de empreender torna-se vital para qualquer tipo de negócio. Então, quanto mais o mercado da construção civil acelera, quanto mais ele muda o formato de produtos, quanto mais os projetistas inovam, né, mediante a pressão do consumidor, melhor para toda a infraestrutura de registro, porque isso facilita, né, a pulverização e a ampliação dessa modalidade de mercado. Educação continuada e aprendizado tornam-se regras de negócio. Então, hoje, você se fazer parte desse encontro, pensar na possibilidade de você fazer uma pós-graduação ou investir na educação continuada, é uma regra fundamental aqui para as empresas que estão aí fora e para qualquer tipo de atividade, inclusive para o profissional liberal como nós, é uma coisa importante. E aí eu vou chegar próximo daquilo que eu quero discutir com vocês amanhã, que é a geração de valor, né? A geração de valor é a maneira com que você facilita a realização do negócio da cadeia da construção civil, né? Então, você pode ser encarado como um mero ator que não desempenha um papel muito relevante, mas a gente pode trabalhar isso de uma maneira diferente, né? A gente pode trabalhar isso dentro da segurança que você transmite e da reputação dos teus trabalhos para reforçar essa questão do produto imobiliário. Então, a geração de valor depende cada vez mais de ativos intangíveis. Uma empresa hoje não é medida mais, embora isso, eu diria para vocês que é quase que fundamental, uma boa instalação física, um bom layout, uma boa infraestrutura de tecnologia, ela garante, digamos assim, uma performance de qualidade razoável. Entretanto, o grande quesito que está disfarçado no meio disso tudo é a qualidade da prestação do teu serviço. O bom humor dos teus colaboradores, a boa educação, a boa dicção na hora de falar, a maneira com que recebem as pessoas mais humildes ou as mais esclarecidas ali no balcão ou internamente para prestar o serviço. E eu até te diria mais, a não passividade na prestação do serviço notarial. Ou seja, é abrir a portinha, sair e ir em busca de relacionamento, em busca de reforçar o papel do trabalho de vocês. Isso se configura em geração de valor e é o que a gente vai discutir um pouquinho mais amanhã, tá? Avançando um pouco, né? Eu queria deixar mais uma frase aqui, né? As organizações estão operando cada vez mais sob a forma de redes dinâmicas e abertas. Até algum tempo atrás nós tínhamos essa configuração de redes, mas as redes eram muito fechadas, né? Você tinha ali toda uma estrutura de proteção e você tinha, em alguns momentos, situações em que não havia uma comunicação mais externa. E hoje o que as empresas esperam dos seus parceiros e dos seus colaboradores, e nesse sentido vocês são parceiros do mercado imobiliário e colaboradores para fomentar, para dar segurança a esse setor, vocês se organizam de maneira aberta dentro dessa malha, que é uma rede um pouco mais ampla, né? Por isso dessa frase. Bom, o que fazer diante desse cenário, né, que eu coloquei para vocês, coisas que a gente poderia estar avançando a respeito disso, né? Por vezes você fica meio indeciso, né? E você fica aí com uma série de perguntas a respeito de todo esse cenário que nós colocamos. Mas o que pode ser feito? Você tem que investir, né, na qualificação dos teus serviços e
existe um modelo, que é o modelo de excelência em gestão, e para a gente abordar isso levaria realmente um tempo razoável, mas isso é quase uma provocação para você refletir sobre as dimensões que a qualidade e a excelência em serviço pode assumir.